Bom pessoal, vou mostrar aqui pra vocês agora. O multímetro tá aí, né? Vamos colocar aqui na escala de continuidade. Tá aí, ó, a escala de continuidade. Qualquer ponteira no terra. E vamos testar com a outra aqui, ó. No caso, esse aqui é um lado terra, né? E aquele ali é o lado positivo. Vou testar aqui no conector. Esse lado é terra e do outro não tá dando continuidade. Então, na linha app bate VCC não tem curto e não tem fuga, né? Deixa eu ver aqui na escala de diodo. A vermelha vai no terra, tá? Quando vai na escala de diodo, a vermelha vai no terra. Vermelha. Vamos ver quanto tá dando na escala de diodo. 420, tá um valor bem alto, né? Vamos ver aqui no conector aqui do display. Pode deixar a vermelha no terra mesmo. Do lado de cá vai apitar porque é terra. E do lado de cá o positivo, ó. Então tá dando continuidade dos dois lados, né? Tanto terra como positivo tá dando continuidade. Então a gente já sabe que é que a linha PP bate, a PP VDD main que tá em curto, tá? Se a gente analisar aqui, ó, a PP VDD main, se vê que aqui tem alguns componentes aqui fora da blindagem, né? Esses aqui tá debaixo de uma blindagem, né? Esses aqui também e aqui também. Então não compensa a gente estar verificando isso aqui. Os únicos que estão debaixo, fora de blindagem, são esses capacitores aqui e esses aqui, ó. Eu já peguei alguns casos aqui, na verdade 2 ou 3 casos, que foi esse capacitor aqui que aterrou, né? E dá pra gente saber facilmente se é ele. Vamos colocar aqui a nossa fonte. Pode deixar em 2 amperes. Vamos pegar aqui a garrinha jacaré. Vou pegar a garrinha jacaré, ó. Vamos colocar aqui na parte terra aqui da placa. Da outra a gente vai colocar na ponteira do multímetro, qualquer uma delas, tá? Eu uso a vermelha, tá? Então vai ficar assim, ó. E a gente vai injetar a tensão ali. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos jogar um pouquinho de álcool aqui nos capacitores, né? E nós vamos injetar a tensão no lado positivo do componente, tá? Do conector. No caso aqui, ó, vamos usar aqui o conector, né? O display. Esse lado aqui é terra, ó. E aqui é o positivo, então a gente vai injetar tensão aqui. Ó, vamos colocar ali, ó, um pouquinho de álcool e vamos injetar tensão. Tá aí, ó, escala de continuidade. Qualquer ponteira no terra. E vamos testar com a outra aqui, ó. No caso, esse aqui é um lado terra, né? E aquele ali é o lado positivo. Vamos testar aqui no conector. Esse lado é terra e do outro não tá dando continuidade. Então, na linha app bate VCC não tem curto e não tem fuga, né? Deixa eu ver aqui na escala de diodo. A vermelha vai no terra, tá? Quando vai na escala de diodo, a vermelha vai no terra. Vermelha. Vamos ver quanto tá dando na escala de diodo. 420, tá um valor bem alto, né? Vamos ver aqui no conector aqui do display. Pode deixar a vermelha no terra mesmo. Do lado de cá vai apitar porque é terra. E do lado de cá o positivo, ó. Então tá dando continuidade dos dois lados, né? Tanto terra como positivo tá dando continuidade. Então a gente já sabe que que a linha PP bate, a PP VDD main que tá em curto, tá? Se a gente analisar aqui, ó, a PP VDD main, se vê que aqui tem alguns componentes aqui fora da blindagem, né? Esses aqui tá debaixo de uma blindagem, né? Esses aqui também e aqui também. Então não compensa a gente estar verificando isso aqui. Os únicos que estão debaixo, fora de blindagem, são esses capacitores aqui e esses aqui, ó. Eu já peguei alguns casos aqui, na verdade 2 ou 3 casos, que foi esse capacitor aqui que aterrou, né? E dá pra gente saber facilmente se é ele. Vamos colocar aqui a nossa fonte. Pode deixar em 2 amperes. Vamos pegar aqui a garrinha jacaré. Vou pegar a garrinha jacaré, ó. Vamos colocar aqui na parte terra aqui da placa. Da outra a gente vai colocar na ponteira do multímetro, qualquer uma delas, tá? Eu uso a vermelha, tá? Então vai ficar assim, ó. E a gente vai injetar a tensão ali. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos jogar um pouquinho de álcool aqui nos capacitores, né? E nós vamos injetar a tensão no lado positivo do componente, tá? Do conector. No caso aqui, ó, vamos usar aqui o conector, né? O display. Esse lado aqui é terra, ó.
E aqui é o positivo, então a gente vai injetar tensão aqui. Ó, vamos colocar ali, ó, um pouquinho de álcool e vamos injetar tensão. Tá vendo aí que tá puxando 2 amperes, né? Mas não tá dissipando calor aqui nos componentes, tá? Então nesse caso aqui, pessoal, o defeito provavelmente vai estar entre as camadas da placa, tá? Vai estar entre as camadas da placa. Então a gente vai colocar aqui a nossa CH5 para aquecer. Eu sempre uso em 170 graus, tá? Em 170 graus. Para poder separar aqui as placas. Tanto separar como unir as placas de volta, eu uso em 170 graus. Então antes de você separar as placas, você analisa esses capacitores ali, que eu já peguei alguns em curto, então não custa nada, né? Aqui essa proteçãozinha que tem aqui em cima, vocês têm que separar aqui, ó. Tem que passar aqui o bisturi para separar. Porque ela tá colada aqui por cima, né? Então se vocês levantar aqui, vai ficar grudado aqui. Outra coisa, joga um pouco de álcool aqui, ó, nessas espuminhas. Aqui, ó. Tem uma espuminha por cima aqui, né, dos conectores, ó. Aqui, ó. É só vocês jogar álcool nela, pra gente poder retirar também, tá? Porque se jogar calor aqui, ela acaba meio que derretendo, né? E aí acaba prejudicando, atrapalhando aqui a gente conectar de volta os conectores aí, né? Então vocês podem tirar ela. Se vocês quiserem colocar de volta, só vocês tirar assim normal, ó. Deixa aí guardado. E vocês podem colocar de volta depois. Aqui nós vamos colocar um parafuso, ó, nessa parte aqui da placa, né? Como vocês já sabem, colocar um parafuso aqui. Não precisa apertar até sair leite, é só pra gente puxar depois, né? Só pra gente usar aí pra puxar com a pinça, tá? Enquanto isso a base está aquecendo, já tá quase em 170. Então tá aí, vamos colocar o parafuso aqui. Ó, só encosta, não precisa apertar. Agora vamos colocar aqui a placa. Aqui na lateral também, ó. Bem na lateralzinha. Tem também um adesivozinho, ó. Vocês tiram ele também, ó. Senão ele também vai atrapalhar depois. Pronto. Vamos colocar aqui na base. Vamos colocar as presilhinhas aqui, ó, para fixar a placa. Vou colocar debaixo do microscópio para me mostrar para vocês aqui quando que tá. Vocês esperam aí 1 minuto e meio mais ou menos, quando a base já tá quente, vocês colocam a placa. Então de 1 minuto e meio, tá? Mas dá pra gente saber assim também, ó. Você pega, vem aqui, ó, na placa e vai analisando aqui, ó. Vai dando uns toquinhos de leve aqui, ó. Dá pra saber a hora que a placa já entrou em fusão, a solda, né? Aqui que eu falei pra vocês, tem que cortar, ó. Tem que cortar aqui porque essa parte aqui é junto com essa, através desse plásticozinho aqui, ó. O parafuso a gente colocou aqui, ó. Você vê que ele tá até mole, ó. Não é pra apertar. Esse adesivo aqui também tem que tirar ele. Aqui demora mais a entrar em fusão, porque aqui tem slot de chip, né? Tem memória NAND. Então tem bastante blindagem aqui, então essa parte aqui demora mais a aquecer. Começando a amolecer já. Ó, já amoleceu, tá vendo? Já tá se mexendo já, ó. Olha aí, pessoal, ó. Ó, começou a se mexer. Começou a se mexer, você já pode retirar, tá? É só pegar aqui, ó, no parafuso, né?
Só pegar no parafuso aqui e levantar reto para cima. Pronto. Já pode desligar também a base. E vamos tirar aqui a parte de baixo também daqui, ó. Aqui vamos retirar o parafuso, né, que a gente colocou, que não vai precisar mais dele. Você vai usar agora? Vamos ver rápido, tá? Essa resina que tem aqui, essa pasta, vocês deixam que é para ela dissipar calor do processador, tá? Só tira se realmente tiver que tirar mesmo. Caso contrário, deixa ela aí. Primeira coisa que a gente faz é o visual. Dá um visual aqui na placa para ver se não encontra nada. Capacitor com aparência estranha. Aparentemente não tem nada. Não tendo nada aqui, vamos testar se o curto ainda continua nessa placa. A gente pode vir aqui, ó, virar a placa do outro lado, né? No caso ela tá esse lado aqui, ó. Vamos testar nesses dois capacitores aqui se tem curto ainda na placa, né? Se eles continuar bipando, é porque essa placa aqui está em curto, né? Se não tiver mais curto aí, quer dizer que o curto está naquela placa de baixo que a gente deixou ali de lado. Então a gente iria analisar o curto lá, né? Está na escala de continuidade. Vou colocar aqui uma ponteira aqui no terra, pode ser aqui mesmo, ó. E a outra eu vou colocar aqui nos componentes. No caso eu acho que é esses dois aqui, ó. Então o curto ainda está desse lado. Por exemplo, aqui no resistor aqui, está trabalhando como fusível também, ó. Tá vendo? Então ainda está em curto. Então realmente esse curto está nessa placa aqui. Agora a gente tem que saber qual que é o local que está esse curto. Aqui tem várias formas, pessoal, da gente identificar esse curto. Uma delas é com o short killer, que seria uma opção mais rápida. A outra seria o método de 4 pontas, que é um pouco mais demorado, porém é mais limpo. E a outra também seria na câmera térmica, né, que seria mais limpo ainda, né? Então a gente poderia fazer nesses três aí, para vocês terem uma noção. No caso aqui, vamos tentar fazer aqui no método de 4 pontas. Como que a gente vai fazer, ó? A gente tem que vir aqui e verificar, por exemplo, vamos supor, esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Ou esse maior aqui é mais fácil para a gente poder estar analisando. Então a gente analisa aqui, aqui e analisa aqui, ó, por exemplo. E a gente vê onde que dá o menor valor. Onde der o menor valor é o lado que está o curto. Por exemplo, deu o menor valor aqui, então é nessa região aqui que está o curto, ó. Se deu aqui, pode ser que no PMIC ou nesses capacitorzinhos aqui em volta do PMIC, tá? Então pode ser qualquer um desses aí. No caso aqui, ó, se a gente analisar um pouco melhor, a gente acha o defeito aqui, ó. Se vocês analisar um pouco melhor, pode ser até que vocês já viram na primeira vez. Eu não vi na primeira vez, eu dei uma olhada aqui agora e acabei de ver. Vamos ver se você consegue ver lá. É um capacitor e ele está com aparência estranha. Conseguiu ver alguma coisa? Não? Conseguiu ver nada? Aquele marronzinho lá em cima? Qual marronzinho? Lá em cima. Isso. Aí? É. Exatamente. Então aqui, pessoal, geralmente dá pra gente perceber, tá?
Não precisa nem estar injetando tensão, nem nada. Geralmente a gente consegue identificar esses capacitores, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, é ele que está causando esse curto, ó, na placa. É ele que está causando esse curto na placa. É difícil quando o capacitor é grande, que geralmente ele não apresenta muito avaria, né, no caso. No caso é esse daqui que está causando defeito. Se a gente colocar lá no esquema elétrico, nas XW, ó, se vê que ele faz parte da linha da app VDD-Man, tá? Eu vou colocar aqui no método de 4 pontas só pra gente dar uma analisada, tá? Então vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui no método de 4 pontas. Como que a gente vai fazer? Vamos colocar a nossa fonte de alimentação em 4 volts redondo, e a amperagem nós vamos colocar em 100 mA, tá? 100, 0.100, 100 mA. O multímetro nós vamos colocar na escala de MV, que é milivolts. MV. E aqui, as ponteiras do multímetro, nós vamos usar a preta e a vermelha. No caso aqui, minha ponteira a preta, se vocês dão uma verificada, o pino dela, a ponta dele está bem pequenininha, ó. E aqui no caso, nós temos que colocar uma ponteira, a ponteira preta, a jacaré, né? As garrinhas jacaré da fonte. A preta nós temos que colocar no preto e a vermelha na vermelha, ó. Vou ver se eu consigo fazer com ela mesmo, senão vou ter que trocar essa ponteira. Simplesmente assim, ó, tá? A preta na preta e a vermelha na vermelha, tá? O jeito tá aí, ó. E agora nós vamos vir na placa. Nós vamos verificar os setores que eu mostrei para vocês, ó. Ó, vamos injetar tensão, por exemplo, nesse capacitor, depois nesse e depois nesse aqui. E vamos ver onde que dá o menor valor, tá? Vamos fazer isso aí agora. É assim que vocês vão identificar qual região que está o defeito. Vocês não vão identificar justamente o capacitor que está em curto, que é mais difícil achar o próprio componente que está em curto, mas vocês vão achar a região, vamos achar o local aproximado do defeito, tá? No caso aqui a gente tem que verificar isso aqui, ó. Vamos verificar esse capacitor, ó, esse capacitor aqui, ó. E aí vocês têm que colocar a ponteira preta bem próximo do componente que você está medindo, não pode colocar longe. Por exemplo, aqui eu vou colocar direto no capacitor. E tem que apertar um pouquinho, tá? Porque se deixar um pouquinho frouxo, um pouquinho mole aí a ponteira do multímetro, já vai dar diferença. Então eu coloquei aqui, eu vou apertar um pouco, tá escorregando. Câmera. Tá na câmera. É que eu preciso de ver ali, ó. Então, pessoal, vou colocar aqui, ó. E vou colocar no outro lado, positivo, ó. E vocês vão ver o número que tá dando no multímetro. No caso ali, ó, escorregou. No caso aqui no multímetro tá dando 7. Quanto mais eu aperto, ó, quanto mais eu aperto, mais ele diminui, ó. 7.4, beleza. Então deu 7.4. O outro capacitor seria esse daqui. Vamos testar então nesse capacitor aqui, ó. Que seria mais ou menos o meio da placa, né? Então a gente está dividindo a placa em 3 partes. Mais ou menos o meio da placa. Tem um canil aqui em frente de casa aqui, pessoal. Então vamos lá. Vou medir nesse aqui do meio, ó. Nesse aqui que seria mais ou menos a metade da placa. Estou dividindo a placa em 2 partes. Então esse aqui mais ou menos estaria na metade da placa, ó. Tem que tomar cuidado, pessoal, para não escorregar e quebrar componente. Por exemplo, se escorregar a ponteira e bater nesse componente aqui, vai quebrar ele. Então tem que ficar... Deu 7.6 ali, né? Aqui, ó, deu 8.4. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Nesse outro aqui, ó. Nesse aqui, ó. A ponteira preta vai no terra e a vermelha vai no lado positivo do capacitor, na linha que está em curto. E aqui deu quanto? Deixa eu ver. Deu 8 também. Praticamente. Depende da força que vocês fazem. 8.4. Tá? Então esse aqui pegou direito. Então aqui deu 8.4, aqui deu 8 ponto alguma coisa.
e aqui deu 7.6, né? Então realmente está nessa região aqui o defeito, ó, tá? Tá nessa região aqui o defeito, e como vocês estão vendo, o capacitor está aqui bem próximo, ó, onde nós fizemos a medição. Tá bem aqui o capacitor, ó. Já tá até meio destruído, né? Viu aí, pessoal, como vocês conseguem também no método. Esse aqui é o método Kelvin, método de 4 pontas Kelvin. Esse aqui vocês conseguem descobrir os defeitos aí sem ter que estar jogando muito calor na placa, sem ter que estar injetando muita tensão. Então é uma forma mais limpa de vocês descobrir o defeito, tá? Vocês conseguem resolver o defeito mais facilmente, sem precisar estar prejudicando muito a placa, né? No caso aqui, eu vou deixar o ferro de solda esquentar pra gente tirar e vou mostrar aqui pra vocês outra situação. Vamos supor que fosse nessa placa de baixo aqui o defeito, né? Vamos supor que nós tirou a placa de cima, nós medimos na placa de cima e não tem curto na placa de cima. Então, quer dizer, o defeito estaria nessa placa de baixo, correto? Então nós pegaria aqui o multímetro, colocaria aqui na escala de continuidade e iria medir aqui, ó. No caso, a placa de cima, essa linha PPVDD-MAN, ela se comunica com a placa de baixo através desses pads aqui, ó, desses 4 aqui e desses aqui, ó. Então seria, ó, essa parte aqui, ela jogaria em cima dessa outra aqui, ó, né? Então ela se comunicaria esses pads com esses daqui e esses com esses daqui, correto? Então a gente iria testar aqui, ó, com uma ponteira no terra e com a outra a gente iria testar aqui. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente testaria aqui, tá? Colocaria uma ponteira no terra, pode ser aqui em cima do Wi-Fi ou qualquer em cima de um componente desse aqui, ó, ou aqui no slot chip também. Colocar aqui em cima do Wi-Fi, ó. E vamos testar, ó. Por exemplo, no caso seria esses daqui, ó, esses 6 primeiros pinos aqui, ó, tá? No caso, ó, aqui, ó, esse e esse daqui. Esse aqui seria da linha positiva, tá? Do caso da VCC-MAN, da VDD-MAN. Então, se o curto não tivesse na placa de cima e a gente testou a linha lá, né? A gente testou aqui, ó. Ó, a gente testou aqui nesse conector e ele pertence à linha PPVDD-MAN. Se esse capacitor tiver em curto, toda essa linha vai estar em curto, toda essa linha vai estar pitando com terra. Se eu virar do outro lado, até esse componente aqui, ó, vai estar pitando com terra, né? Porque toda a linha entrou em curto, aterrou a linha. Então, se eu testei esse conector aqui e ele estava bipando com terra e está em curto, quer dizer que aqui toda essa linha aqui, todos esses componentes que vocês estão vendo, vai apresentar continuidade, vai apresentar curto. Então, se eu retirei essa placa de cima, aí eu vou e faço a medida aqui nesse pino, nesse conector, ou nesse capacitor, ou nesse aqui, e não tem mais curto, quer dizer que essa placa de cima ela está limpa, não tem defeito nela. Então o defeito provavelmente vai estar nessa placa de baixo. Então a gente testaria aqui, ó, porque ela pertence à mesma linha PPVDD-MAN que a gente testou aqui. Se aqui tinha curto e a gente só separou as placas e não tem mais curto nessa de cima, então o curto com certeza vai estar nessa de baixo. E onde que ela faz comunicação com a de baixo? Através desses pinos aqui, ó. Então a gente testaria aqui nesses pinos ou em qualquer componente desse aqui, ó, que está alimentado, para ver se o curto está nesses componentes, né? Se o curto tiver em algum desses componentes aqui, se alguma desses componentes que está nessa linha aqui apitar, quer dizer que todos eles vão apitar, todos eles vão estar em curto. Então o que a gente faria? Colocaria a garrinha jacaré no terra e com a vermelha a gente colocaria na ponta do multímetro, colocaria 5 amperes na fonte, 4.4 volts e 5 amperes, injetaria aqui, ó, em qualquer componente, poderia ser nessas trilhas, ou nesse capacitor, ou em qualquer um desses lados vermelhos. O que a gente faria? Jogaria álcool aqui, ó, em tudo, né? Ou breu. No caso o álcool pega mais fácil, porque vocês vão ver ele dissipando o calor mais fácil, então vocês fazem por região. Por exemplo, vou verificar só aqui, então eu jogo álcool só aqui, injeto tensão e verifico se não vai dissipar calor em algum desses componentes, ou até mesmo CI, né? Não foi aqui, não achou? Então você joga álcool para cá, né? Nessa região aqui assim, injeta tensão e vê se vai dissipar, e assim por diante, ó. Faz aqui, com certeza vocês vão encontrar aí o componente que está com defeito, tá? Lembrando que aqui também fora da placa, ó, antes de separar as duas placas, também tem esse capacitor grande aqui. Eu nunca peguei em curto, mas pode acontecer, tá? Então no caso vocês testariam, por exemplo, aqui, ó, né, jogaria álcool nesses daqui que eu falei pra vocês,
que eu já peguei em curto. Se não achou o curto aqui, antes de separar a placa, vocês podem jogar álcool aqui também, ó, e verificar se esse capacitor também não dissipa calor, né? Porque às vezes você fala, o Valdeir falou que se não dissipar calor aqui nesses componentes, que eu posso já separar a placa. Não, vocês têm que esgotar todas as possibilidades. Por exemplo, aqui, ó, ainda tem mais componentes aqui, ó. Por exemplo, aqui tem capacitores, tem aqui. Eu já peguei também aqui, ó, no XS. No XS eu peguei um componente desse aqui em curto. Então nada impede de ser um componente desses aqui que está por cima da placa de estar em curto. Aí vocês vão separar a placa, perder tempo separando a placa, sendo que o defeito está aqui, ó, né? Por experiência e para ajudar vocês aí, para vocês verem a questão de separar as placas, de montar, de achar o defeito por dentro da placa, então eu separei já diretamente, mas poderia ser um defeito em algum desses componentes aqui, ó, tá? Inclusive esses que estão embaixo da blindagem. Então tem que ficar bem atento a isso também. Se vocês, por exemplo, separou as placas, o curto está nessa placa de cima, só que aqui por dentro da placa aqui, ó, na parte de dentro, por exemplo, aqui, ó, você já olhou tudo aqui, já injetou tensão, já jogou álcool, jogou breu, jogou a câmera térmica e não conseguiu achar o defeito aqui, na câmera térmica com certeza vocês vão achar. Por exemplo, você jogou álcool, jogou breu e não conseguiu achar, vocês vão jogar na câmera térmica. Aí vamos supor que aqueceu bem por aqui assim, ó. Na câmera térmica está dizendo que está aquecendo aqui, ó, né? Então do lado de cá não tem nada, mas se vocês virar a placa desse lado tem, ó, tem componente aqui, por exemplo esse aqui, ó, se eu não me engano é o IC Booster, ó, PP VDD Boost. Então essa linha aqui também pode entrar em curto, ó, esses componentes, ó, tá? E puxar a amperagem. No caso aqui ele não vai apresentar continuidade com terra nessa linha, porque essa aqui já pertence a outra, ó. É a mesma é proveniente da PPVDD também, né? É uma linha só que aqui ela já mudou de nome através desse componente. Ela passou por um componente que está em série aqui, ó, esse C Booster, né? Aumentou aqui a sua potência e se tornou outra linha. Então, se algum desses componentes aqui tiver em curto, quando você conecta aqui a bateria, ele vai dar consumo na fonte. Mas se você testar aqui em continuidade aqui no conector da bateria, não vai ter curto. Se você testar aqui curto, também não vai ter. Só vai ter curto provavelmente nessa linha aqui, ó, que ela realmente está em curto. E quem vai aquecer vai ser aqui, ó, o IC Booster. Então na câmera térmica vocês vão pegar facilmente ele aquecendo aqui, ó. Se vocês separou a placa, vocês vão ver que ele vai aquecer por aqui, ó, tá? Então assim vocês conseguem diagnosticar onde que está esse curto, beleza? Então vamos tirar esse componente fora aqui e vamos ver se realmente vai solucionar esse defeito aqui. Para tirar esse componente, nós vamos jogar um pouquinho de fluxo nele, bem pouquinho. Cadê? Tirar a placa daqui, cadê a outra? Tá, aí vamos jogar um pouquinho de fluxo. Vamos jogar também um pouquinho de estanho. Tá, eu joguei um pouquinho de estanho nele também. Então pessoal, a gente vai aquecer ele um pouco. Vou tentar aquecer o máximo possível assim, ó, né, o componente, para depois a gente tentar remover ele, tá? Quebrou aqui a minha ponta. Cuidado para não forçar aqui no próprio componente, no CI, para não danificar ele, tá? Quebrou outro pedaço da minha ponta. Aqui no caso ele tá bem duro esse componente. No caso aqui tá saindo só os pedaços. Esse
Saiu. Nesses casos aqui, pessoal, eu não coloco outro componente, tá? Porque aqui seria muito difícil da gente colocar componente aqui. Teria que jogar calor na placa, calor em cima desse PMIC, que ele é tudo resinado, ó. Tem resina para todo lado, tem processador aqui. E teria que limpar bastante esses pads aqui, ó, para poder colocar outro componente, né? Então a gente teria que ficar jogando calor aqui. Então é mais melhor você deixar sem esse componente do que você jogar muito calor aí na placa e acabar danificando aí o componente, né? Danificando aí a placa por causa de calor à toa. Vou jogar só um pouquinho de calor aqui para me ajeitar essas duas esferinhas que tá saindo aqui, ó. Pronto. Vamos testar aqui agora se tem curto ainda nas linhas, né? Por exemplo, essa linha aqui pertence a PPVTD-Man. Motivo na escala de continuidade. Colocar uma ponteira no terra. Testar desse lado. Esse lado é terra e do outro. Do outro é o positivo, aí não tá mais apitando, né? Então quer dizer que a linha já não tem mais curto, tá? Primeira bisbente que eu fiz com rebaranda. Ó, aqui na primeira bisbente que eu fiz. Tá aqui, ó, tá assim. Pronto, aqui tá resolvido, pessoal. Vamos ver se o aparelho liga, né? O intuito aqui é mostrar pra vocês a forma de retirar o curto aqui mais facilmente, né? Sem avariar muito a placa, né? Judiar aqui da placa. Ver se o aparelho liga. Vou colocar aqui no iSocket. No caso, esse iSocket que eu estou usando é esse daqui, ó. Ele é da Qianli. Aí, focou um pouquinho. A câmera não presta mesmo não, tá, pessoal? Então, segura as pontas aí, por favor. Vamos colocar aqui o anelzinho aqui, né, que faz a união das duas placas. E aqui é só a gente colocar, antes de colocar a outra parte, vamos colocar aqui o extensor, né, que é pra gente ligar aqui a parte do touch aqui da tela, né. Como ele fica lá embaixo, ó, se não colocar o extensor não tem como coisar, tá? Que é só vocês colocar aqui e apertar, ó. Aperta por igual. Pronto. Aqui já deve resolver. Conectar aqui a tela. Display. Nossa fonte está regulada em 100 mA, vamos colocar aqui uns 3 amperes, 4.4 volts. Vamos alimentar a placa.
não tem mais curto. Pressionar aqui o botão de power, pulso de boot está normal, foi em 70. Essa tela aqui que tá ruim, por isso que ela tá piscando assim. Talvez eu tenho outra aqui, mas ela tá ligando, né? Deixa eu colocar uma outra tela. Também que tá aquecendo? Que lugar? Tem que ver a região que tá aquecendo para ver se não tem linha de saída. Mas ele só tô alimentando a placa. Hã? Eu só tô alimentando a placa. Sim, mas... se tá só alimentando, provavelmente vai ser ele mesmo. Elas estão todas boas. Ó, era por aqui assim. Pra vocês verem, né, pessoal? Tá aí funcionando, ó. Ele tá ligando, o touch tá funcionando. Pra vocês verem, né? Essa placa aqui, eu comprei ela para retirar a peça, né? Provavelmente algum cliente levou em alguma assistência meia tigela e condenaram a placa do cliente, né? E aí o cliente resolveu se desfazer da placa, né? Se desfazer do aparelho, né? Então o cliente perdeu aí o aparelho dele, sendo que é um aparelho que tinha reparo, né? Foi até fácil aqui o reparo, né? Então o pessoal de hoje em dia tá acostumado a condenar os aparelhos, né? Só trocar peça, só trocar flex. Se não for flex, já condena a placa. Como vocês viram aí, o aparelho já foi recuperado, ó. Uma recuperação dessa aqui eu cobro em torno de 1.650 a 1.700. E com menos de 20 minutos dá pra fazer. Entendeu? Então vocês viram aí que o defeito não foi difícil de solucionar. É claro que se não tiver prática, né, começa a mexer onde que não deve e acaba danificando as possibilidades aí de reparar o aparelho, né? Espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tentem fazer da maneira certa e que vocês consigam resolver bastante defeito aí. Valeu? Qualquer dúvida é só deixar aí no WhatsApp, que na medida do possível eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Valeu? Até a próxima aí. Pessoal, essa placa aqui eu não vou unir ela de volta, tá? Porque eu vou acabar usando as peças dela, então vou ter que separar. Então, em outros vídeos aí vocês viram como que a gente faz a união das placas. Aqui não tem segredo, é só colocar na base ali e deixar aquecendo por 170 graus, colocar a placa, colocar de cima e colocar a presilha ali para poder fixar. Não precisa fazer rebalho, porque essa solda aqui ela é original, então não precisa mexer nela. Se vocês colocar dessa forma aqui, com certeza a placa vai ter sucesso aí na inicialização. Se vocês for mexer na solda, aí vai ser um pouco mais difícil de vocês estar resolvendo, tá? Porque às vezes a solda fica um pouco mais alta, e se vocês prensar ela com a base, né? Se vocês prensar ela aqui com essa base, ó, ela pode acontecer de fechar curto, né? Porque as esferinhas esparramam e acaba fechando curto. Então se vocês utilizar a solda original, vocês vão ter bem mais chance de reparo, beleza? Então é isso daí, espero que tenha ajudado. Valeu, até a próxima aí.